Chegamos com mais uma arquibancada. Todos os sábados aqui na tela da Band a gente traz nossas análises do que foi o fim de semana. O fim de semana tá começando. O que foi a semana de futebol. E esse fim de semana, meus amigos, a mesa tá mais vazia. Tá eu e Armando Carvalho, Léo Fontinelli. Deu uma viajada, precisou ir viajar por essas estradas para conseguir desbravar seus objetivos. E claro que a gente segue por aqui, eu e Armando, para trazer os principais temas, os principais assuntos e o que rola no nosso futebol. Seja bem-vindo. Começar falando do Fortaleza, que o negócio tá meio movimentado por lá, né, cara? É isso aí, né? Léo Fontinelli hoje não tá aqui presente. Grande abraço aí pro Léo. E claro, Fortaleza perde o jogo, vai bem, né? É quase que unânime essa questão do Fortaleza performar melhor, entregar melhor, competir melhor. E na última partida, inevitável, né, Carlos Henrique, falar das duas falhas pontuais do Magrão, que colocam o Fortaleza de novo, né, nessa crise, né, nessa confusão, nessa situação de, puxa, melhorou, não melhorou, vira-chave, não vira-chave. Eu particularmente não gosto desse termo vira-chave, porque as coisas são graduais, as melhoras são graduais, e o Fortaleza vem apresentando essa melhora, o Fortaleza vem crescendo em performance aí com a mudança de comando, porém perde novamente, perde de uma forma que ninguém queria. Vamos falar aí dessas falhas pontuais do Magrão, que foi um dos assuntos que movimentaram aí as redes sociais nessa semana, porque, vamos lá, no jogo contra o Grêmio, 2 pênaltis em questão de menos de 10 minutos, né, cara? Isso deixou o torcedor mais chateado com o time, que até tinha apresentado uma melhora no jogo anterior, mas contra o Grêmio parece que voltou tudo como era antes, né, cara? Essa situação do Magrão, Carlos Henrique, ela apresenta realmente, assim, um contexto bem complicado. O Fortaleza tem 2 goleiros contundidos, o torcedor não pode esquecer isso. Criticar por criticar, sem ver o contexto, fica muito ruim. Então, ponto número 1, 2 goleiros se contundem, inclusive João Ricardo, no aquecimento do Clássico. E aí o Breno vai e machuca também. E aí o que ocorre? Fortaleza precisa contratar. E aí olha que interessante, traz o Vinícius. Todo mundo esperava que o Vinícius jogasse contra o Bahia. E aí, de repente, comissão técnica, junto com o Guto, preparador de goleiro tricolor, escolhem o Magrão. Quem vai jogar o Magrão? E o Magrão entra, participa do primeiro jogo, participa do segundo, não passa segurança e não vai bem. Então, o Fortaleza, nesse meio termo aí, o pessoal, contratou um goleiro que não jogou. Decisão da comissão técnica. E esse goleiro, o Vinícius, Carlos Henrique, ele foi escolhido de forma emergencial. E aí muitas críticas, né? O Fortaleza poderia ter contratado um grande goleiro da B. Fortaleza tentou Matheus Mendes, da Série B. Matheus Albino, o Groi, que tá fora do país, um grande goleiro. João Paulo dos Santos. O Groi partiu dele não querer vir, né? Partiu dele não querer vir. Então, assim, existe um contexto pelo qual o Vinícius foi escolhido. Várias tentativas, valores altos, os clubes não deixando, e aí o jogo já era no sábado, tinha que trazer alguém. O Vinícius foi uma opção que precisava vir rápido, precisava jogar, só que ninguém contava que o comandante, junto ali com a sua comissão técnica, o preparador de goleiro, ia colocar o Magrão no jogo. Vamos falar desse ponto importante ainda dentro do gol. Ontem o Sérgio Papelinho concedeu uma entrevista, atirou pra tudo que era lado, daquele jeito Papelinho de ser. E um dos pontos que ele tocou foi exatamente esse, de que a diretoria não escala nenhum jogador. Surgiram essa história nas redes sociais, né, cara? É muito importante o torcedor entender que nas redes sociais você reclama, você cobra e tal, mas a informação ela precisa ter credibilidade. Quando o Fortaleza traz o goleiro Vinícius, é uma tentativa emergencial, rápido, precisava trazer para jogar. Então, assim, foi tudo muito rápido, de qualquer jeito, o que dava. Vamos chamar assim, trouxe o que dava. Por quê? Porque o Groi não quis vir, porque o goleiro do Santos, João Paulo, não quis vir, o outro era muito caro, então várias situações. Se vai trazer outro goleiro agora, eu não acho que deva dizer, tá assumindo que o primeiro deu errado. De jeito nenhum. Agora tem calma, agora tem paciência e agora pode ir ao mercado de forma tranquila, escolher o que tem de melhor e, claro, investir nessa posição que era muito importante para Fortaleza. Essa informação que foi dada aí pelas redes sociais, alguns torcedores aí que publicam notícias, né? Nada contra, assim, claro. Não, nada contra. Eles fazem um trabalho bem legal, mas é importante essa apuração antes de você publicar a notícia. E aí o Papelinho se dirigiu diretamente a um grupo que falou exatamente com a diretoria que escalava o goleiro. E não é bem assim que as coisas funcionam, cara. É importante a gente falar isso porque quando você contrata um treinador do Quilate, que é o treinador do Fortaleza, o português, você tem que dar
a autonomia para ele trabalhar. Você tem que deixar ele escolher os jogadores dele. Se a diretoria do Fortaleza fizesse isso, ela era no mínimo amadora. Isso até ocorre se você tiver, como você foi muito feliz, tiver um interino no lugar. Aí beleza, seu funcionário, olha... Eu acho que nem com o interino. Né, nem mais ainda aceita o diálogo por ser interino. Agora o Renato não vai aceitar, cara. Um português rodado, experiente. Ei, você tem que botar, pelo amor de Deus. Então, assim, é uma informação que se tiver o mínimo de prudência, você vê que não procede. Próximo jogo do Fortaleza contra o Corinthians, né? Antes de falar do jogo do Fortaleza contra o Corinthians, um outro ponto dessa coletiva do Sérgio Papelim foi em relação a essa situação do Fortaleza, essa má fase. Conta pra gente como é que você analisou essas falas dele, cara. Exatamente. Ele vai ali, né? Ele é aquele cara que bate na mesa, que combate mesmo, que fala o que tem que falar, que é um pouco desbocado, mas ele fala que tá melhorando, que o Fortaleza tá buscando e o que o torcedor precisa entender aí esse caminho, nessa reconstrução. Muita gente saiu, muita gente chegando. Segunda-feira, Carlos Henrique, fecha as inscrições para a Libertadores da América. Então, desde ontem, sexta, sábado, domingo, até segunda o Fortaleza vai correr aí para qualificar o que puder qualificar. Eu diria até que depois de segunda, já aproveitando a Libertadores, eu acho que o nível de contratações vão diminuir consideravelmente, porque você contratar depois de segunda só para o brasileiro não faz muito sentido. Cara, uma outra notícia que movimentou Fortaleza durante essa semana foi, acho que desde quinta-feira já começou a se falar disso, e na sexta foi confirmado a saída do Davi Luiz. Vai jogar no time do Chipre, de volta para a Europa, vai jogar numa ilha, isolado de todo mundo. As informações que eu tiver de que é uma proposta milionária, que irrecusável, e para o Fortaleza também vai ser um ponto bem positivo, porque vai dar um desafogo na folha salarial, uma vez que o salário do Davi Luiz é um dos maiores do elenco. Na sexta-feira, depois do treino, ele já se despediu do elenco, já viajou. Como é que você está vendo isso? Eu lamento, né, profundamente, um grande zagueiro, um zagueiro que tem o passe muito qualificado, foi muito criticado aqui por vários portais, por vários colegas jornalistas. Davi Luiz nunca foi um zagueiro de correr atrás de atacante, sempre foi um cara que jogou posicionado, que constrói o início ali, o goleiro sai com a bola, ele faz essa proposição do jogo, tem um passe muito qualificado e eu torci muito para que ele desse certo no Fortaleza. Fez uma grande partida contra o Racing do Uruguai, eu estava lá, perdão, na Argentina, eu estava lá, e infelizmente ele sai. Lado positivo, como você pondera muito bem, Carlos Henrique, ele desafoga a folha. Por quê? Porque é uma contratação que a gente sabe, uma das mais caras do elenco, se não a mais cara, e aí quando ele sai, ele deixa essa brecha. A diretoria anuncia que isso foi feito de comum acordo, né? Tanto Davi Luiz como Fortaleza abriram mão aí. Dessa vez parece mais plausível do que a vez do Paul. Sim. Por quê? Porque ele quer sair para ganhar mais. E aí, ok, que ele exige, vamos fazer aqui um... Até porque, para ele vir pro Fortaleza, ele fez um acordo salarial de diminuir a média que ele ganha, né? Exatamente. Então, eu acho que esse acordo aí foi legal para ambas as partes, para ele poder sair. O treinador desse time no Chipre, né, já trabalhou com ele, então faz todo sentido. Acho que é Pafos o nome do Pafos. Então faz todo sentido ele tá com o cara da confiança dele, porque o que é que ocorreu no Fortaleza? Ele tinha a confiança da diretoria, ele tinha um planejamento da diretoria, do departamento de futebol, mas isso precisa passar pelos comandos. E aí Vojvoda não deu continuidade, não conseguiu, né? Não só culpando o Vojvoda, claro, também a performance do atleta. E agora o Renato Paiva também não fez muita questão, digamos assim, de que o defensor permanecesse no tricolor. Boa sorte pro Davi Luiz, grande jogador que já deu muitas alegrias ao torcedor brasileiro, e agora ele segue para outros rumos. Vamos falar desse jogo contra o Corinthians, né? Porque o Fortaleza entra em campo no domingo contra o Corinthians, jogo importante para, quem sabe, deixar aí a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Como é que você vê esse duelo, cara? Cara, duelo difícil, né? O que alenta é justamente a primeira partida da Copa do Brasil, né? Que o Corinthians vence o Palmeiras na Neoquímica Arena. Vencendo o Palmeiras, ele cria uma possibilidade de classificação muito grande, né? Nesse primeiro confronto, abre a vantagem, e a gente espera um Corinthians alternativo no domingo, justamente para fazer a segunda partida da Copa do Brasil, e aí sim ir com muita força na Copa do Brasil. O Corinthians que não está passando nenhum tipo de aperreio, né, nesse primeiro período de Brasileirão. Acho que tem essa gordurinha aí para poder tá fazendo poupando atletas para ir muito forte. Já pelo lado do Fortaleza,
A gente tem um Fortaleza que melhora a performance, que melhora a entrega, mas que precisa vencer. Se não vencer, o Fortaleza vai continuar aí nessa zona muito perigosa, que é a zona do rebaixamento, se prolongando, e claro, isso pode levar o clube a uma fatídica queda aí para a Série B. O Fortaleza precisa reagir e não adianta mais performar, não adianta mais melhorar, não adianta mais evoluir. É preciso que a vitória venha. Você acha que esse Corinthians, né, ele pode dificultar a vida do Fortaleza no jogo de amanhã? Com certeza, né? Um time difícil de ser batido. Mesmo o Dorival ainda tá ali meio que bambeando pelos lados da torcida, né? Tá bambeando, mas venceu, né? Venceu o Palmeiras, é um clássico, né? São 2 campeonatos, é uma Copa do Brasil de mata-mata. Fora isso, é um clássico, né? Sendo um clássico, o clássico tem aquele poder de reanimar, reavivar. E claro, Dorival também passou por isso, né? Por essa continuidade, esse respirar, esse novo fôlego aí de confiança, não só do seu elenco, mas do seu torcedor. Para encerrar esse primeiro bloco, queria que você falasse o que é que você acha que pode ser mais emergencial para o Fortaleza nesse momento, uma vez que tem as inscrições da Libertadores, né, que se encerra agora no dia 4, na segunda-feira. O que é que deve ser mais emergencial para o Tricolor nesse momento? Obviamente o Campeonato Brasileiro ele requer mais cuidados, mas você acha que dá para dividir as atenções para a Libertadores, para botar um time titular na Libertadores e pensar no Campeonato Brasileiro no meio da semana também ou não? É possível porque a Libertadores está lá na frente, né? E como o Fortaleza está na zona, ele precisa ganhar, ele precisa reagir. Então você consegue fazer esse planejamento aí casado, né? Priorizando o Brasileirão, acho que não há dúvidas que a Série A é a prioridade e, claro, lá na frente, juntando aí, reunindo o máximo de força possível, contratando, qualificando o elenco, vendo aí, não que a gente enxerga, a gente sabe que o time precisa de um meio-campista, a gente sabe que o time precisa de um volante que seja titular absoluto ali do lado do Matheus, porém, essas carências elas são apontadas pelo treinador, pelo Renato Paiva. O português vai estar aí junto com a diretoria, achando aí quais são as prioridades, claro, para que ele tenha as peças de reposição da forma que ele melhor entender e tirar o Fortaleza dessa situação. O jogo do Fortaleza contra o Corinthians acontece nesse domingo, fora de casa, 4 horas da tarde, claro. A gente vai fazer transmissão aqui na Caravana Esportiva. Matheus Carioca, Armando Carvalho, Léo Fontinelli não vai poder participar dessa vez, mas o Alisson Oliveira vai ajudar aqui nas reportagens desse duelo tão importante. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, tem muito mais detalhe, muito mais informação. A gente volta falando do Ceará, que tem novidades também. Até já. De volta com o nosso Arquibancada, segundo bloco do nosso programa semanal, para falar agora do Ceará. Volta para geral. É isso, garoto. Para falar do Ceará, que teve uma movimentação bem importante essa semana, Armando, com a chegada do Vina, né? Se falava muito do Vina, mas não tinha nenhum indício de que o Vina pudesse vir. E aí, quando essas informações foram chegando mais forte, a gente foi começando a apurar e, cara, o Vina vem mesmo pro Ceará mais uma vez. Conseguiu adaptar aí os ajustes salariais e vai conseguir vai disputar aí as competições da temporada pelo Ceará. Peso dessa contratação, o que é que você pôde analisar dessa chegada dele, dessa paixão da torcida pelo Vina, que foi receber ele no aeroporto, cara? A gente precisa analisar todo o contexto, né? Iniciando ali pela falta de contratação. A gente saiu ali da parada para o Mundial e o Ceará simplesmente não contratou, né? A diretoria, o departamento de futebol veio a público falando, olha, não foi por falta de tentativa, né? Tentamos 12 vezes e não conseguimos. Junto disso, Carlos Henrique, o Ceará enfrenta 2 derrotas ali que deu uma balançada, deixou o torcedor insatisfeito e diante dessa insatisfação do torcedor, a pressão aumentou. Aumentou para quê? Para aquele casamento perfeito acontecer. O atleta que queria jogar e a torcida que queria o atleta, né? Então, a priori, o clube fechou as portas claramente para o Vina, ou por questões salariais, por uma pedida muito mais alta do que o clube entendia ser o ideal, ou por outras questões técnicas, que aí são internas, a gente nunca vai saber. Mas o fato que, somando aí
essa demora da diretoria por contratações, mais o Vina querer jogar e os resultados negativos, aí somente por isso o Vina vem aí atender a esse pedido de parte do torcedor, né? Um jogador que é muito polêmico. Eu costumo dizer que dentro de campo, cara, eu sou um dos caras que gosto muito do Vina, finaliza muito bem, bate muito bem na bola, tem um passe muito acelerado. Ele é lento, ele é o falso lento, ele é um cara tão inteligente que ele consegue fazer a equipe atacar muito rápido, com muita inteligência, com poucos toques na bola. Não é aquele jogador muito pragmático que domina, toca 1, 2, 3 vezes. Então acho que é um bom valor, mas que envolve todas essas complicações. É um cara polêmico. Então eu costumo dizer assim, se enquadrou dentro da parte salarial que o Ceará podia pagar e que era interessante para o clube, eu acho sim um atleta muito interessante aí para Léo Condé ter no seu elenco. Vai dar certo ou não? É bem complexo falar sobre isso, porque de vinda a gente pode esperar tudo. A gente estava conversando semana passada sobre essa possível vinda dele, essa questão do... Ele não é um atleta veloz, aquele cara que corre absurdamente no campo, mas é um cara que consegue acelerar o passe, né? Isso pode ser interessante para o Ceará nesse momento, de ter um passe mais acelerado ali no meio campo, de ter até mais finalização por parte dele, né, cara? Exatamente, é um cara que gosta da bola, gosta de ser protagonista, né? Tem um scout ali no departamento de futebol que chama interesse pelo jogo. Qual é o interesse pelo jogo? Aquele cara que faz o gol, fiz 1-0, vou roubar aqui, não preciso mais jogar, já fiz minha parte, e aí trota ali. Ele não. Ele é um cara que gosta de ter a bola, gosta de participar, se apresenta, é decisivo, finaliza muito bem de fora da área, então ele pode ajudar nesse sentido. Como eu já falei, essa questão de ser lento, ele tem um passe muito qualificado. Quem tem um passe tão qualificado, quem toca a bola de primeira, ele muito pelo contrário, ele acelera o jogo, ele faz com que o Ceará saia da defesa para o ataque numa transição muito mais rápida. Aquele atleta que domina, que dá mais um toque, que vai pro drible, esse sim, por mais que seja um velocista, torna-se um atleta lento e burocrático. É importante falar disso porque o Ceará precisa se reforçar, não se movimentou nesse mercado da bola, nessa paralisação aí pro Mundial de Clubes, e aí obviamente a situação foi o que a gente já pôde ver dentro da competição, né? Porque quando voltou, o Ceará não correspondeu o que vinha correspondendo antes. E esse é o problema, né, cara? É isso aí. Se a gente parar para pensar direitinho, continua sem contratar. Se a gente vê que o Vina era um pedido do torcedor, mas uma briga que o próprio presidente João Paulo comprou, a gente entende que o departamento de futebol ele continua com 0 contratações. E isso aí é uma urgência. Né, já foi dito lá pelo Haroldo que estão buscando, estão tentando, e com certeza eles vão qualificar, eles vão trazer mais atletas, mas o importante nisso tudo é que nesse momento, se a gente considerar, né, se a gente fizer abrir aí essa aspas, o Vina é uma briga do torcedor, um pedido do torcedor, mais uma briga pessoal do João Paulo, o departamento de futebol continua até agora, dia 2 aí de agosto, sem contratar. Como que você analisa essas peças que podem vir para o Ceará? O que é que você imagina na tua ótica, né, analisando o Ceará? O que é que você acha que o time precisa? Trouxe um meia, obviamente, trocou, não diria 6 por meia dúzia, mas trocou de posição. O Rômulo saiu, o Vina chegou. Beleza. Mas o que é que tá faltando mais no Ceará? Um jogador que atue mais rápido pelas pontas, um finalizador nato? Acho que não, o Pedro Raul tá aí. Mas como é que você vê essa ótica aí de contratação? Pelo lado esquerdo, a gente tem o Pedro Henrique muito bem, que sempre fazendo gol, sempre participando com assistência. Pelo lado direito, a gente tem uma opção ali que pode render mais. Então eu gosto muito do extremo pelo lado direito, eu defendo isso desde o início da temporada, antes da parada para o Mundial da FIFA. Então o extremo pelo lado direito. Trouxeram o extremo pelo lado esquerdo. Ótimo, porque é mais uma opção. Extremos, quando você tem o centroavante, ele é sempre bom, nunca é demais. É o velocista que vai cruzar, que vai dar assistência, que vai municiar o Pedro Raul, para a gente não ficar naquele jogo pragmático de lateral que cruza, lateral que joga a bola na área de qualquer jeito. Não. O Pedro Raul ele precisa de assistência, de bolas que digam, Pedro, faça o gol. E ele tá lá para fazer o gol e não de cruzar por cruzar, e não de fazer aí bambo, o Ceará muitas vezes aí cruzando a bola de qualquer forma. E a zaga adversária já sabe que o Pedro Raul é a referência que está ali e vai tentar marcá-lo muito bem. Dentre os volantes, eu também acho que caberia ali mais um reforço também, tanto para dar o descanso ali para o Sobral, para revezar com o Richardson,
Dieguinho eu vejo a peça intocável do meio-campo, mas precisa ter cuidado também para não machucar, não dar muita sequência ao atleta, que a temporada é longa, são muitos campeonatos, pode fadigar. Lembrando que o Ceará ainda está na Copa do Nordeste, vai para um duelo importantíssimo aí com o Bahia, e também tem o Campeonato Brasileiro da Série A. Então, contratações são sempre essenciais. Outra peça ali, o Vinda veio, a gente precisa esperar, eu acho que precisa esperar o Vinda render ou não para estar falando de meio campista. Eu acho que ele pode sim fazer essa dobradinha aí, descansar o Mugni e se tornar essa peça interessante para o ataque alvinegro. Então eu ficaria de um extremo, principalmente pelo lado direito, e um volante. Cara, o Ceará joga amanhã contra o Flamengo, né? Jogo importante, casa cheia já. Acho que a última parcial que eu vi, se eu tiver errado, você me corrija, mais de 40 mil ingressos vendidos antecipadamente. Mas é um jogo pro Ceará se render, né? Se reinventar dentro da competição, botar essa sequência ruim pra trás. Mesmo sendo um grande time, comandado pelo Felipe Luiz, com todas aquelas peças que a gente já sabe. Exatamente, né? A primeira coisa que o torcedor tem que entender eu equiparo esse jogo à noite de Libertadores pelo Fortaleza. É um grande jogo, cara. É um jogo que o torcedor do Ceará acaba de ter uma grande alegria, que é bater o Cruzeiro em Minas. E aí você vem pegar o novo líder, porque o Ceará derrubou o primeiro líder e agora vai tentar aí derrubar o Flamengo também. Só que qual a diferença, né? No Castelão, o Ceará precisa propor o jogo e aí é mais difícil. As características dos seus atletas, elas não corroboram com essa situação. Ah, mano, como assim? Então vencer o Cruzeiro lá fora, você tá dizendo que é mais fácil do que vencer o Flamengo? Sim, é mais fácil, porque lá ele reage. E o Ceará tem esse perfil. O jogo do Cruzeiro espelha com o jogo de Léo Condé. Então reagir é muito mais fácil para os jogadores do Ceará do que contra-atacar. Sem contar, claro, Carlos Henrique, com aí as grandes opções, né? O Flamengo que vai lá, que se reforça. E aí o Felipe Luiz, cara, tem um banco absurdo. Wesley Lopes tweetou isso essa semana. Eu retuitei, ele falou lá na rádio, falou também com a gente. E aí a gente citar aqui o Wesley, né? Saul, Royal, Lino, Jorginho, Bruno Henrique e Alexandre. Cara, esses caras estão no banco de reserva. Estão no banco de reserva. Quando o Felipe Luiz olha pro banco, ele tem alienígenas no banco. Então, assim, é um jogo muito difícil. Mas eu acho que o torcedor tem que ir. Ingressos esgotados aí, com certeza estarão esgotados nas próximas horas. O torcedor tem que comparecer e aí tentar empurrar o Ceará neste grande dia para essa vitória, que não é impossível. Será que no meio da semana, o Flamengo que no meio da semana perdeu pela Copa do Brasil. O Atlético conseguiu ali o seu golzinho. E aí, por que não o Ceará também não conseguir vencer o Flamengo neste domingo? E a gente precisa atentar também para esses jogos importantes, né? O Ceará foi bater o Cruzeiro, agora tem a possibilidade de bater o novo líder, que é o time do Flamengo. E aí, pro Léo Condé, eu acho que fica de fato esse dilema, né? Porque será que ele bota um time positivo do jeito que foi contra o Cruzeiro, agora jogando dentro de casa? O que é que ele pensa em relação a isso? Mas se a gente não, se o Léo Condé não pensar nessa vitória, acho que a pessoa que tem mais que tem que pensar na vitória é ele, né, cara? Porque uma vitória dessa vai dar um empurrão bom pro Ceará dentro da competição, né? Historicamente, Fortaleza e Ceará já conseguiram essas vitórias, essas belas vitórias, aquela vitória que ninguém espera, aquela vitória que ninguém entende que vai vir. Então, é normal que o Flamengo vença pelo banco de reservas, pelo grande time que tem. Porém, o Ceará precisa buscar sim. Sobre ser propositivo ou não, eu não seria. Eu fecharia a casinha. Por quê? Porque isso é humildade. Ah, mano, dentro de casa fechar a casinha, dentro de casa baixar as linhas. Flamengo. Só isso. Isso. Existe um porquê. Você não tá baixando as linhas contra o Juventude. Você tá baixando a linha contra o Super Flamengo. Contra financeiramente falando, né, sem tocar no Flamengo de Jorge Jesus, um dos maiores Flamengos de todos os tempos. Então, sim, você pode fechar a casinha assim, buscar a sua vitória, buscar contra-atacar, buscar escapar rápido com Pedro Henrique, Galeano indo muito bem, fazendo gols e, claro, com seu grande destaque de temporada, Pedro Raul, para ganhar o seu jogo dentro de casa. Nos minutos finais do nosso programa, Armando, amigos que nos acompanham, queria que você fizesse uma análise rápida desse jogo e o que você espera. Não é só placar, mas, de fato, o que é que você espera por momento dos dois times e, de fato, quem que você acha que ganha? Cara, Flamengo é o favorito, né? É até redundante falar isso, mas eu diria que o Flamengo ganha o jogo pela qualidade de peças, pelo momento, não sei aí, salvo engano,
não botar o time titular, mas hoje falar de titular no Flamengo é muito complicado também, porque quando você bota o banco, às vezes é melhor do que quem tá dentro, então perde no meio de semana. Eu acho que o Flamengo precisa mostrar, muita gente chegando, muita gente querendo mostrar serviço, e eu acho que o Ceará, eu acho que a tabela dá esse presente de grego aí ao Ceará, né, que fez um bom jogo em Minas Gerais, poderia ter uma sequência muito positiva, então eu acho que o Flamengo vence o jogo. Porém, contudo, entretanto, eu acho que o Ceará pode sim fazer uma partida, pode vender muito caro essa derrota. É um time competitivo, é um time que já peitou o Palmeiras, que já peitou o líder Cruzeiro e venceu, pode sim também peitar aí o Super Flamengo, claro, e vender muito caro esse placar, quiçá uma vitória para o Alvinegro, que eu acho, nesse momento aí, improvável. Você tem gostado do Felipe Luiz como técnico, cara? Como é que você tem visto? Sim, alguns pontos, né, que Assim, foi a primeira experiência dele com um time profissional, beleza, mas ele tem dado resultados, né? Cara inteligente, cara multicampeão, cara com muitos anos de Europa. Gosto sim do Felipe Luiz como treinador. Alguns pontos, eu vou citar aqui rapidamente aquela situação com o Pedro, que eu acho que ele não deveria ter exposto. Não deveria. Roupa suja se lava em casa. Dentro do vestiário é esculhamba. Ó, tá pensando o quê? Que vai fazer o que quer aqui? Quem manda aqui sou eu. Dedo na cara o escambau. Mas ir a público, externar pra todo mundo um problema de um dos comandados dele, acho que foi mal, e acho que aquilo ele tira de lição pessoal, todo mundo ali da bola. Foi, Felipe? Cara, não foi legal, mas tirando esses pequenos detalhes, um grande treinador, um cara muito propositivo, que é aquilo que o Brasil, falando aqui de seleção brasileira, a gente quer ver de novo, um Brasil que ataque, um Brasil que faça gols, e eu acho que ele tem esse perfil aí de ser um dos grandes nomes aí do futuro do futebol brasileiro. É importante falar também que você tocou nesse assunto do Pedro, assim, se a gente for analisar, e outras pessoas já discutiram isso, inclusive, o Pedro ele teve problemas com os últimos treinadores do Flamengo, né? Aquele auxiliar lá do Sampaoli, que eles entraram nas vias de fato e tal. Então, assim, é algo que precisa ser analisado pela diretoria se realmente vale a pena ter um jogador desse no elenco, né, cara? O Pedro, ele é complicado, mas eu costumo sempre dizer, se você for eliminar por comportamento atleta, a gente não teria Romário e Edmundo na nossa história. Então, assim, acho que você foi muito feliz. Tem que analisar o todo, ou seja, ele não é um atleta fácil, ele não é um cara de fácil trato, um cara de grupo, não. Porém, é um cara que performa. Acho que tem que ter cuidado, tem que ter um olhar especial e fazer com que ele renda e se comporte perante seus colegas. É isso, o jogo acontece nesse domingo também. Claro que a gente vai trazer todas as análises semana que vem, dentro do jogo aberto, dentro do próximo Arquibancada. Um jogo extremamente importante pro nosso futebol. Tanto Ceará contra Flamengo, quanto Fortaleza contra Corinthians. Lembrando que esse jogo de domingo, 4 da tarde, Fortaleza e Corinthians, tem transmissão ao vivo da Caravana Esportiva, aqui mesmo no YouTube da Band Ceará. O Armando, o Carioca e o Alisson Oliveira vão estar aqui comentando, vão estar trazendo aqui as principais informações para vocês desse jogo. Vai aqui no YouTube, já deixa salvo aí a transmissão, ativa aí o sininho para você ser notificado quando a gente entrar no ar. Um abraço, valeu! É nóis, até semana que vem com mais uma Arquibancada aqui na tela da Band. Valeu!